para entrar, o Rony vai abrir na hora. Sem contagem regressiva, ok. Isso. É porque eu tava procurando aqui e falei, gente, será que... Mas beleza. Rony, tudo certinho? Ah, sim, entendi. Não, eu acho que tem já, deixa eu atualizar. Tem algumas pessoas assistindo, então a gente pode dar início, né? Então, olá, boa tarde. Eu me chamo Pablo Gatti, sou doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou membro do LETAMES, grupo de pesquisa coordenado pelo professor Dr. Sérgio Alberto Feldman, que também é o meu orientador. Eu gostaria de falar, antes de darmos início ao evento, algumas palavrinhas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos ouvintes por tirarem um tempo para poder prestigiar o nosso evento, sendo que toda a programação foi realizada com muita dedicação e carinho. Na verdade, né, esse evento foi pensado em vocês. Eu também gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo agora, aos palestrantes, tanto o professor Johnny Langer, que está aqui com a gente, inclusive ele vai abrir o nosso evento com a palestra dele logo mais, e agradecer também ao professor André Machello e ao professor Leandro Rusch, que aceitaram o nosso convite. Por fim, e não menos importante, eu também gostaria de agradecer aos comunicadores por terem aceito o nosso convite, visto que o nosso evento é de cunho interno, sendo que, infelizmente, ele não é aberto a toda a comunidade acadêmica devido aos poucos recursos que nós temos para transmissão, em que esse novo contexto, né, nós estamos sempre aprendendo e tentando melhorar um pouco mais. Com isso, professor, a palavra é sua, Feldman. Obrigado, Pablo. Eu vou começar com o bem-vindos para os que estão assistindo, agradecendo imensamente os que estão colaborando, que estão atuando. Eu, na verdade, sou chamado para abrir como se eu tivesse trabalhado por várias semanas e trabalharei por mais. Na verdade, quem faz tudo isso são os membros do grupo. É o Pablo que está aqui, o Rony que está escondido, e muitos, muitos outros, né? O evento já está entrando na sua 4ª edição, publicando o seu 3º livro com os textos, e isso é mérito total e absoluto do grupo, ou seja, dos mestrandos, doutorandos, dos doutores que ainda colaboram, que participam, que abrilhantam esse evento. É muito agradável para mim poder abrir a palestra do Johnny Langer. O Johnny é um velho conhecido, é um amigo. Eu sou amigo não só dele, mas como da família dele, porque a esposa dele é uma grande especialista de culinária medieval, e eu já provei e gostei do que ela faz, é muito bom mesmo. Tá? Os 2 filhos dele fazem jus aos pais que têm, são 2 meninos maravilhosos, intelectuais e queridíssimos, muito respeitosos, muito carinhosos, é uma graça de família. E o Johnny, para mim, eu tenho um apelido para o Johnny, é um apelido afetivo, que pode parecer até irônico, mas não é. É meu viking preferido. Quer dizer, quando eu vou falar de nórdicos, eu falo, olha, eu vou só falar algumas coisinhas aqui, porque essa não é minha especialidade, mas se vocês quiserem saber alguma coisa, eu escrevo o nome do Johnny Langer, sempre erro aquele H, nunca sei onde colocar aquele H que está lá no meio, mas é o Johnny Langer, é o Neve, né, que no meio lá do sertão da Paraíba faz cair neve, entendeu? O Neve está presente, firme e forte, antes estava no Maranhão, agora está na Paraíba, e abre os seus tentáculos por todo o nosso Brasil e para o exterior também. O Johnny tem um currículo maravilhoso. Eu sempre olhava para o lápis do Johnny e falava, um dia eu quero ser assim, entendeu? Na verdade, eu cheguei ao nível que ele estava lá no começo, quando eu conheci ele, mas agora ele já está num outro nível. Mas, pelo menos, ele me inspirou a produzir coisas boas, de qualidade. Eu recomendo imensamente os trabalhos do Johnny e pago agora uma promessa que eu fiz
para 3 ou 4 turmas. Nós vamos trazer o Johnny para falar sobre Vikings aqui em Vitória. A gente não conseguiu trazer ele fisicamente, mas nós estamos com o Johnny aqui online, apresentando. Estão gravando, Pablo? Estão gravando? Professor, eu consigo se todo mundo conceder permissão. Se o Johnny der permissão, eu gostaria que gravasse, para que tem gente que não vai conseguir chegar nesse horário. Pode ser, Johnny? Pode, tranquilo. Então, eu pediria a Pablo que fosse gravado, porque eu acho que há vários alunos que não conseguem chegar nesse horário, porque trabalham, os alunos do noturno, e que estão há muito tempo me cobrando. Quando é que você vai trazer o Johnny? Não, eu vou trazer. Eu não consegui cumprir a promessa, mas os meninos conseguiram trazer ele virtualmente. Então, Johnny, imensa gratidão, prazer enorme. Passo agora para o André Oliveira, que vai ser o teu moderador. Abraço. Eu agradeço a oportunidade de ter o prazer de apresentar o professor Johnny Langer, que já foi o meu orientador, assim como o professor Feldman já foi o meu orientador. E eu farei uma breve introdução assim do longo currículo do professor Langer, para tentar não comer muito tempo. E aqui agora eu vou para o texto corrido, que eu tentei fazer de forma que eu apresentasse grande parte da a produção do professor Johnny, mas não fosse demasiadamente longo, né? Boa tarde a todas e todos. Hoje vou ter o prazer de apresentar o professor Dr. Johnny Langer aos presentes que não conhecem sua vasta produção e experiência no mundo acadêmico. Tentarei ser breve, de forma que possamos aproveitar a sua exposição. O professor Johnny Langer possui graduação, mestrado e doutorado em História na Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado em História Medieval pela USP. Professor, se eu fizer qualquer erro, por favor, me corrija. Atua principalmente nas seguintes temas: História e cultura na era viking e na Escandinávia medieval, mitologia nórdica, história das religiões nórdicas pré-cristãs, história da arqueologia, etnoastronomia, recepção da mitologia nórdica nas artes visuais, usos artísticos e públicos da história nórdica. O professor Johnny Langer publicou em revistas acadêmicas da Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França, Rússia, Portugal, Espanha, Itália, Argentina e dezenas de outros periódicos brasileiros. O professor Johnny também é coordenador do NEV, Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, e editor-chefe do Scandia Journal of Medieval Norse Studies. E o professor também é professor e orientador no programa de pós-graduação em História e Ciências das Religiões da UFPB, orientando tanto o mestrado como o doutorado. Ele é organizador dos livros Guia da Escandinávia Medieval, lançado em 2021, o Dicionário de História das Religiões da Antiguidade Medieval, lançado em 2020, Dicionário de História e Cultura da Era Viking, lançado em 2017, Desvendando os Vikings, lançado em 2016, Dicionário de Mitologia Nórdica, de 2015, Deuses, Xamãs e Animais, de 2018, e autor, não organizador, dos livros O Sagrado Nórdico, 2018, Na Trilha dos Vikings, 2015, Fé Nórdica, também do mesmo ano, e Deuses, Monstros e Heróis, de 2009. Atualmente, o professor Langer coordena 2 projetos de pesquisa: a mitologia nórdica na recepção artística ocidental, de 1750 a 1910, e simbolismo religioso nórdico em monumentos da era viking e na Europa medieval. Por fim, deixo um convite aos ouvintes. Do dia 6 de outubro ao dia 8 de outubro ocorrerá o 9º Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos. O evento é de organização do NEV, assim como do professor Johnny Langer, e as inscrições para ouvintes ainda estão em abertas e tenho a certeza que todos serão muito bem recebidos. Encerro aqui essa breve apresentação do longo currículo do professor Johnny Langer. Peço perdão por todas as beiradas que eu tive que cortar. E me retiro da função de interlocutor, nos permitindo a oportunidade de ouvir
a sua exposição intitulada Herói com Chifres, a invenção visual do viking pelo romantismo. Obrigado. Professor Johnny, fique à vontade. Muito obrigado, André. Quero agradecer aqui o convite, né, do grupo pela oportunidade de estar falando, né, agradecer muito ao professor Sérgio pelas palavras iniciais. É realmente uma grande alegria poder estar aqui no evento do Letames, né, da UFES, e participar desse evento de estudos medievais. Né. A minha contribuição aqui, ela reflete muito essa questão da recepção, dentro do que se chama recepção de estudos medievais, de temas medievais, no mundo contemporâneo. E, objetivamente, eu vou tratar aqui das origens de um estereótipo muito consagrado na mídia, na arte, na televisão, em quadrinhos, que é o visual mais estereotipado do viking, né? Com chifres, com certos elementos materiais, comportamentos específicos, né? Também estereotipados. Né? Esse visual, ele foi criado, ele começa a ser propagado no século XIX. Ok? A base dessa minha fala de hoje aqui é baseado num artigo que vai ser publicado na revista Scândia, edição número 4, possivelmente vai ser publicada lá em novembro desse ano corrente. Tá? Então, todas as imagens, os conceitos, metodologia, minhas principais teorias são contempladas nesse estudo, né? E principalmente também as referências bibliográficas. Então, se alguém tiver interesse, vai estar, então, nessa edição 4 da revista Scândia, né? Com todos os detalhamentos e muitas outras imagens e também informações sobre esse tema. Né? Ok. Bom, para mim poder verificar este tema da criação desses estereótipos ligados ao nórdico medieval, nórdico antigo, né, eu escolhi alguns referenciais. Né? Primeiro, que é muito importante, é o conceito de estereótipo histórico. Muitos pesquisadores, muitos historiadores utilizam frequentemente esse termo estereótipo, mas ele é mais um dado que é utilizado frequentemente sem muita reflexão. Então, os historiadores, de maneira geral, e cientistas de humanidades, de maneira geral, utilizam, mas sem muitos questionamentos, sem muita metodologia. E há alguns anos, vários historiadores franceses, incluindo também medievalistas, vêm refletindo conceitualmente sobre os estereótipos históricos. Então, particularmente, eu venho utilizando alguns desses historiadores franceses, e eles pensam, então, objetivamente, o que seriam esses estereótipos, como eles são formados, como eles são propagados, qual o seu dinamismo, quais as suas características. Né? Então, a noção que eu utilizo basicamente vem dessa historiografia francesa mais recente, né? Então, que pensa estereótipos como deformações de realidades ou de informações do passado. E essas deformações, elas são produzidas por determinados contextos históricos. Então, muito mais do que pensar o estereótipo como um erro histórico, simplesmente uma fantasia histórica, nós pensamos, então, o estereótipo como uma simplificação ou uma deformação de informações sobre o passado, que são produzidas em determinados contextos com determinadas finalidades, ou então, digamos, são produtos de certas idealizações, certas ideologias, certos usos sociais e políticos. Né? Então, eu uso muito esse referencial de estereótipos históricos. Outra coisa que
pressuposto teórico que eu adoto também nas minhas pesquisas é a teoria da recepção. A teoria da recepção, ela é um referencial teórico criado principalmente por alemães, né, pesquisadores alemães dos anos 1970, pensando principalmente fontes literárias, né? A partir desses autores dos anos 1970, a teoria da recepção vem sendo adotada na comunicação social, vem sendo adotada na história, várias áreas de ciências humanas vêm adotando, então, a teoria da recepção. Eu, particularmente, utilizo o referencial de uma escandinavista chamada Margaret Cluny Ross, australiana, que ela vai, então, ser influenciada pela teoria da recepção alemã, mas pensando muito como que o indivíduo, como uma obra de arte, um artefato cultural, vai assimilar ou renovar informações do passado, especificamente dentro também de um determinado contexto histórico. Então, essa base teórica da recepção é o principal conceito teórico que eu utilizo via a escandinavista Ross. Para análise de imagens, análise iconográfica, eu utilizo principalmente a teoria da cultura visual dentro de um historiador britânico chamado John Harvey, que ele é influenciado pelo Panofsky, ele vai adaptar as teorias de história da arte do Panofsky dentro das reformulações da chamada cultura visual. Basicamente, o principal nível, o Harvey utiliza 3 níveis para analisar as imagens. O que eu vou empregar aqui nessa fala de hoje, especificamente, é o nível 3, que é o que se chama tradição iconográfica. Então, muito mais do que analisar cada imagem individualmente, todos os seus detalhes, todos os seus pormenores, todos os seus simbolismos e traços de maneira individual, eu vou pensar principalmente como que essas imagens fazem parte de uma tradição iconográfica, né? Que é algo pensado mais diacronicamente do que sincronicamente, ou seja, são os elementos que fazem parte de uma longa tradição que atravessa, né, boa parte do século XIX, e como elas vão se tornar uma tradição, vão ter uma ênfase canônica por parte dos artistas na criação e desenvolvimento desses estereótipos. Então, os estereótipos históricos que eu tento encontrar fazem parte de uma tradição iconográfica, criada basicamente, então, por artistas. Ok? Bom, vamos, então, começar a refletir sobre a figura do viking. O viking, ele, dentro dos referenciais que eu adoto, ele é uma invenção do século XIX. Porque o viking, muito mais do que uma simples palavra, viking é um conceito. Ele envolve uma série de elementos conceituais que, na verdade, foram criados, foram inventados, foram utilizados no século XIX. Mas da onde vem essa palavra viking? Obviamente, o termo ele é encontrado na Escandinávia da Era Viking, né, em inscrições rúnicas, em pedras rúnicas. Ele é uma atividade circunstancial, é uma atividade esporádica, né, o sair a viking, né, em pirataria, em questões de navegação. Essa atividade, sair a viking, ela é pouco mencionada em algumas inscrições rúnicas e ela também vai ser mencionada na literatura nórdica medieval, né, principalmente nas sagas islandesas, né, da Idade Média Central. O problema é que o termo viking ele é muito pouco usual nas sagas, ele não tem grande importância, ele aparece muito pouco. Ele está circunscrito a certos elementos, como os heróis vão ser descritos numa determinada saga, né, o protagonista, então ele é um elemento circunstancial. Terminando a Idade Média, o termo viking praticamente desaparece. Ele é muito pouco conhecido,
na literatura ocidental como um cada língua tendo uma terminologia diferente, mas mais ou menos possuindo um tronco em comum, ligando a essa questão do homem do norte, né? Ou então o escandinavo, o dinamarquês, né? O norueguês, o normando. Né? Então, o nórdico ele vai ser o termo mais usual para caracterizar essa pessoa que viveu, então, na Escandinávia em tempos pré-cristãos. Outra coisa também que tem que ser definida, o termo era viking, ele surge bem depois da invenção do termo viking durante o século XIX. Então, também, principalmente no século XVII e XVIII, não se utilizava, evidentemente, o termo era viking. Então, como é que os intelectuais, os historiadores, eles vão descrever essa época? Se o termo viking não era pouco utilizado. Não existia essa noção de era viking. Então, como é que você se localizava? Geralmente era pelo contexto religioso. É o termo preferido, como vai ser caracterizado essa época em relação ao cristianismo. Então, se fala período pagão, né? O Escandinávia antes do cristianismo. Né? Mas o termo período pagão, principalmente nas línguas escandinavas modernas, é o conceito preferido para definir do que nós estamos falando. Né? Então, essa época das sagas, né? O período das sagas, eles se referem geralmente como período pagão. Tá? Mas, então, o termo viking praticamente não era utilizado. Tá? E como que essas pessoas, esses heróis desse período pagão eram representados no século XVII e XVIII? Eram representados de forma geralmente anacrônica. Né? Então, aqui temos na figura 1 uma pintura no manuscrito do século XVII, né, um manuscrito islandês, representando um personagem de sagas islandesas. Ele é representado dentro de alguns referenciais de indumentária que existiam no século XVII, ao mesmo tempo com algumas questões orientalizadas, né? A espada dele parece um objeto oriental, né? É um pouco fantasioso e é um pouco anacrônico no sentido que resgata referenciais de seu período. Mas, principalmente, a figura 2, que já é uma ilustração do século XVIII, publicada na Dinamarca, todas as pessoas, esse grupo que está reunido ali, armado, né, ele se refere a personagens de sagas islandesas, mas todos eles estão vestidos com o estilo e o tipo de indumentária que era utilizada no século XVIII. Então, isso era muito comum na forma de representar o nórdico antigo, né? O nórdico dos tempos pagãos era utilizando os referenciais estéticos da cultura material de sua própria época. Então, nós temos duas coisas bem definidas aqui, antes do século XIX. Primeiro, a palavra viking não era empregada, não existia o conceito de viking. Segundo, o referencial de representação geralmente era de sua própria época. Então, a grosso modo, eu estou sintetizando o que veio antes do século XIX. Agora nós vamos entrar no século XIX propriamente dito. Ok. Quem cria, na verdade, o conceito de viking não são historiadores, inicialmente, não são acadêmicos, tá? Não são pesquisadores. Quem vai criar o conceito viking no século XIX são os escritores, né? São os artistas, são os que produzem literatura, principalmente. Os escritores são, então, inicialmente, os criadores do conceito do viking. Eu elenquei aqui uma série de obras literárias, né, que vão desde a Dinamarca, a França,
vão à Rússia e até, inclusive, aos Estados Unidos, né, desde 1775 a 1841. Então, são obras que vão ajudar a criar, né, dar os primeiros passos no sentido de criar uma noção do que se chama hoje em dia de viking. A primeira obra o Paul-Henri Mallet, um suíço. Na verdade, eu coloquei essa obra porque ela é a obra que vai inaugurar o que a gente chama hoje em dia de, o que se denomina entre os escandinavistas de o Renascimento Nórdico. O Mallet foi o que criou o Renascimento Nórdico, então ele é uma baliza muito importante para quem vai estudar o século XIX, porque o que é esse Renascimento Nórdico? É uma obra, né, ele era um professor de francês, suíço, que morava em Copenhague, na Dinamarca. Lá ele ensinava história e língua francesa. Então, quando ele escreve um livro sobre a história da Dinamarca, primeiro em francês, depois ele vai ser traduzido para o inglês e outras línguas, ele está criando o Renascimento Nórdico, ou seja, um movimento estético-cultural que vai colocar a Escandinávia antiga e medieval na ordem do dia dentro do cenário intelectual ocidental. A partir, então, da obra do Mallet, nós temos uma série de óperas, teatros, dramas, romances, traduções das Edas, das sagas em várias línguas. Todo mundo começa a se interessar, então, por esse passado nórdico. É a partir do Mallet que isso se inicia. Então, existe essa denominação hoje em dia de Renascimento Nórdico. Então, graças ao Mallet, que tudo isso acontece. Bom, mas especificamente, dentro do Renascimento Nórdico, nós podemos dividir em dois frontes, né? Um mais ligado a essa questão das Edas e da mitologia nórdica, que vai ter toda uma especificidade que aqui nós não vamos tratar, e outra que é a tradução das sagas. O conjunto de obras que hoje nós conhecemos como sagas islandesas, elas vão propiciar especificamente um recorte dentro do Renascimento Nórdico que vai ocasionar diretamente a criação do conceito do viking. Então, é muito importante de definir isso. E todas essas obras, então, vão caminhar para chegar a, então, a criação desse conceito, que ele efetivamente foi criado a partir de 1811. Né? Então, ele já caminha com algumas raízes, alguns pequenos elementos após a obra do Mallet, mas o conceito mesmo surge em 1811. Ok. Então, em 1811, um poeta sueco, né, o Erik Gustaf Eger, ele publica o Viking, um poema que significa o Viking, né, a tradução é o Viking, a edição número 3 da revista Scandia, de 2020, tem uma tradução comentada desse poema, e é com ele que é criado praticamente o conceito de Viking. Né? O autor ele vai narrar uma pequena história onde um jovem sueco sai ao alto mar, fazendo uma série de pilhagens, de conquistas, de atos predatórios, né, que são glorificados por o seu autor, né, e ele se torna, então, o rei dos mares. Né. O viking, aqui, ele aparece num sentido étnico, né, ele passa a designar não só uma atividade, mas o viking ele se torna um conceito que ele vai muito além da atividade predatória ou de pirataria. Ele se torna um símbolo de identidade da própria comunidade, do próprio mundo sueco antigo. E, a partir daí, ele é ampliado para os outros recortes escandinavos. O viking se torna um símbolo de cada região da Escandinávia que o artista está tratando. Então, viking é muito mais do que uma atividade, ele se torna plenamente um conceito étnico, né? Um conceito étnico, mas também um conceito histórico, no sentido que ele vai ligar essa identidade do passado com a identidade do presente, que nós sabemos que o século XIX todo ele é permeado de referenciais nacionalistas,
né? Então, cada região da Escandinávia vai tentar tratar, ao mesmo tempo, a sua identidade com esse viking imaginário do passado com a sua identidade nacional, mas, ao mesmo tempo, também criando elementos de um pan-escandinavismo, né? Porque todos esses elementos, aí é uma espécie de ambiguidade, porque todos esses elementos, eles são comuns aos países escandinavos, só que dentro desses elementos comuns, cada país tenta encontrar aquilo que lhe é específico, aquilo que lhe é regional. Então, é uma ambiguidade, ao mesmo tempo, é uma tendência comum. Eles tentam ver aquilo que existe de identidade regional, étnica, mas, ao mesmo tempo, eles fazem parte de uma mesma ideia de identidade pan-escandinava. Então, é uma questão muito interessante. Ok. Primeiramente, eu coloquei nessa pesquisa uma fase inicial que vai de 1824 a 1831, logo após o poema do Eir ser publicado em 1811. Né? Inicialmente ele é publicado apenas em sueco, depois ele é publicado em dinamarquês, ele tem também em 22, ele recebe uma tradução em francês, e a gente sabe, né? Francês é o inglês do século XIX, o que o inglês é hoje era o francês na época, todo mundo lia francês, né? No Brasil, no mundo inteiro, né? Era a grande língua da globalização intelectual dessa época. Né? Então, tudo que fosse publicado em francês no período, todo mundo tinha acesso, com certeza. Então, essa tradução de 22 do poema em francês, ela dá uma disseminação muito grande para o pensamento do Eir. E aí, o que acontece? Os artistas visuais começam a produzir imagens baseadas nesse poema. Então, são artistas que vão criar essa primeira disseminação da imagem de um viking. Só que, ao mesmo tempo que nós já temos muito das idealizações, do comportamento desse escandinavo que aparece no poema, visualmente ainda não é aquele modelo mais propagado que vai ser mais conhecido do viking. Essa fase inicial, ela está muito ainda atrelada ao que se chama uma influência do Ossian. Ossian é um poema do Macpherson, né? É um poeta escritor escocês que, do século XVIII, ele diz ter encontrado uma série de tradições antigas ligadas aos bardos celtas, né? Que depois entrou em uma polêmica que isso era uma coisa falsa, mas, enfim, esse modelo de um bardo celta conectando esse passado imemorial mitológico com o contexto mais moderno das nações, ele é algo que vai ser muito influente em praticamente todos os países da época. Né? Então, é um modelo ossiânico de você encontrar na cultura popular, nos mitos, no folclore, elementos para a sua ideologia nacional, para o seu patriotismo, para a sua noção de história. Então, você recorre à cultura popular e ao folclore. Esse modelo ossiânico, ele vai ser comum na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos países escandinavos. De maneira geral, todo mundo vai ser influenciado. Só que o modelo ossiânico também ele coloca algumas coisas. A sua popularidade faz com que muitos intelectuais e artistas misturem informações históricas sobre povos do passado, né, com o referencial celta. Então, por exemplo, o próprio Mallet, que eu havia mencionado para vocês, né, em sua história da Dinamarca, ele não vai fazer muita distinção entre celtas, germanos e escandinavos, é quase como se fosse a mesma coisa. Né? Um druida que é representado com roupa branca, barbudo, barba branca, todo aquele modelo, né, que a gente conhece, que foi muito influenciado, na verdade, pela iconografia do Mago Merlin no material arturiano medieval, né, principalmente iconografia de manuscritos e tudo mais, mas esse modelo do druida ligado aos povos celtas,
que é propagado no século XVIII, por exemplo, ele vai ser colocado indistintamente para sacerdotes germânicos, para sacerdotes escandinavos antigos. Né? Então, esses modelos celtas, eles vão acabar se mesclando indistintamente a germanos da Antiguidade, a nórdicos da Alta Idade Média. Né? Isso se dá além da questão da influência do Ozian, né? Se dá também porque existia poucas informações sobre cultura material desses povos na época. Né? A arqueologia ainda não estava muito desenvolvida. A arqueologia, no final do século XVIII, era muito primária, era um antiquarismo, né? Se recuperava algumas moedas, alguns objetos, não existiam museus ainda especializados. Então, os artistas visuais, quando eles iam retratar, tanto de um lado os mitos, os deuses, quanto, de outro lado, o nórdico das sagas islandesas, eles não tinham a que material recorrer. E, muitas vezes, eles eram influenciados por outros artistas visuais, por exemplo, os que eram ligados ao ciclo osiânico. Então, isso faz com que essa fase de 1824 a 1831 estejam repleta de elementos célticos, cavalaria medieval, fantasias, anacronismos, né, como a gente vai perceber agora. Ok. Então, por exemplo, aqui é um drama teatral que foi produzido em Paris em 1824, né, alguns anos depois do poema do Eyer, com o tema do rei Harald, lá da Noruega. Então, vocês podem perceber que a imagem, né, é muito interessante. Já aparece esse elmo, né, com longas asas, um pouco influência da plumária e dos antigos romanos, né, dos centuriões. Esse elmo com asas, ele remete a uma influência osiânica, né? Porque vários personagens do ciclo osiânico no século XVIII são retratados com longos asas em elmos. Isso é um elemento que vai acabar também passando depois para a representação do viking. Então, as indumentárias, elas são anacrônicas, são fantasiosas, os tipos de machados, de equipamentos, o artista não tem aonde recorrer, ele não tem um modelo de machado para poder se inspirar e colocar dentro de suas imagens, né, de espadas. Ele não tem esse referencial de cultura material que ele possa estar, então, reproduzindo. Então, geralmente, o visual ainda é muito carregado de influências do século XVIII, principalmente do ciclo osiânico. Ok. E aqui é muito interessante, esse material aqui, ele foi produzido na Suécia, né? Ele se refere a um herói, o Frithjof, que é de um outro artista sueco, né? O Esaias Stener, que ele vai popularizar ainda mais a imagem do nórdico, né, do nórdico das sagas. Só que o que esse poeta faz? Ele vai pegar uma saga islandesa, né, a saga do Frithjof, e ele vai colocar uma roupagem romântica nessa saga. Né? Mas ele vai ter algumas ênfases também, alguns momentos de criação autoral, onde ele vai destacar principalmente a figura do rei do mar, reforçando ainda mais o que outros autores tinham feito antes dele. Né? Então, o viking passa a ser atrelado a grande figura de um rei do mar. Né? Só que, ao mesmo tempo, os ilustradores da obra do Frithjof, nos anos 1830, eles vão caracterizar o herói como um cavaleiro medieval. Né? Então, é uma fase que esse nórdico das sagas islandesas, né, o viking, nesse sentido que nós estamos aqui empregando, ele passa a ser colocado com armamentos, armadura completa, né, que é, como nós sabemos, um elemento da cultura material que só vai ser plenamente utilizado no final da Idade Média.
Só que não é apenas uma questão de equipamento, né? O nórdico, ele também vai ter características relacionadas com a cavalaria medieval. E vários escritores do período vão apresentar em seus escritos também um comportamento cavaleiresco do nórdico das sagas, né? Salvando donzelas, os códigos de cavalaria, né? Todas essas questões da cavalaria medieval, mais idealizada, aparecem na figura nessa recepção desses autores, né? Então, é um momento que o nórdico antigo, em outras palavras, o viking, foi caracterizado como sendo um cavaleiro medieval, né? E no caso dos elmos com asas, sempre na iconografia aparece ligado ao líder. É o líder, é o chefe, é o herói, ou então é o rei, que vai utilizar elmo com asas. Não é todo nórdico nessas imagens que utiliza esse tipo de equipamento, né? Então, o elmo com asas, ele inicialmente, ele tem esse aspecto de liderança, ele está destacando o papel do herói enquanto líder, né? Então, é muito interessante isso. Não é qualquer personagem nórdico que está sendo ilustrado ou então está tendo uma referência visual que vai portar um elmo com asas. Isso é um dado bem interessante e importante. Ok. De 1827 a 1851, nós já temos um outro momento da cultura visual do nórdico, que é uma fase onde o viking ele passa a ser cada vez mais representado de um modo nórdico, né? Ou dentro de um referencial nórdico. O que isso significa? Que a arqueologia, as pesquisas sobre cultura material, elas começam a ser cada vez mais desenvolvidas dentro da própria Escandinávia. E aí o acesso a equipamentos, indumentárias, armamentos, objetos do cotidiano passam a ser cada vez mais conhecidas, e os artistas, muitas vezes, eles são atualizados com essas informações. E, ao mesmo tempo, essa maior caracterização nórdica no referencial visual do viking faz parte também de uma tentativa de cada região nórdica tornar esse viking cada vez mais um elemento de identidade nacional, só que de cada região da Escandinávia, né? É como se cada região, Suécia, Dinamarca, Noruega, enfatizasse esses aspectos nórdicos do viking para melhor criar um referencial de identidade desse passado com o seu presente. Então, também é uma questão muito interessante. Ok. Um dos primeiros artistas a trabalhar dentro desse referencial é um pintor dano-dinamarquês, na verdade, né? Ele é dano-dinamarquês, não, desculpe, é teuto-dinamarquês, que é o Johan Lund. Ele vai ser responsável pela criação de várias imagens históricas, né? Quadros, pinturas históricas para o Palácio de Christiansborg, na Dinamarca, e dentro desse referencial ele tenta encontrar, então, elementos de identidade nacional pela via religiosa, principalmente, né? Porque são quadros que vão tematizar a história religiosa da Dinamarca, né? E aí ele já tenta encontrar as balizas para a criação de uma identidade nacional, para esses elementos sociais do seu mundo contemporâneo, né, do seu recorte contemporâneo, em relação a esse passado edificante da Idade Média, né? A Idade Média como criadora de referenciais para o Estado da Dinamarca no século XIX. E a religião ela é extremamente fundamental. Então, ele é um artista que vai se preocupar e se especializar nessa questão
de um nacionalismo cristão, principalmente, que a gente pode caracterizar aqui. Ok? É a mesma tela anterior, né? É um quadro que foi uma pintura a óleo de 1827, que ela retrata a cristianização da Dinamarca. O elemento que eu quero destacar aqui para vocês dessa tela ao lado do bispo, nós temos um cavaleiro medieval. Né? Essa cena, a historicidade dessa cena seria o século IX, né? O século IX, a cristianização da Dinamarca. Então, o que acontece? Esse cavaleiro, obviamente, ele está totalmente anacrônico, né? Uma armadura completa. Né? Ao lado dele, né, ele representa como se fosse um modelo do nórdico já cristianizado. Né? O nórdico que assegura esse processo de cristianização. Ao lado dele, nós temos um conjunto, um grupo de vikings, né, que são ainda pagãos, são nórdicos pagãos, né, que estão desconfiados, né, as suas atitudes, elas denotam pessoas que não estão contentes com essa celebração do processo de cristianização, desse ato fundacional do cristianismo. Né? Eles estão desconfiados, eles estão relutantes. Né? Um deles aponta, inclusive, para a Enseada, onde tem vários barcos, inclusive, claro, a estrutura das embarcações está totalmente equivocada, anacrônica, né? Também o conhecimento de tecnologia náutica nessa época era totalmente incipiente. Né? Tecnologia náutica da era viking só passa a ser plenamente conhecida após a descoberta do barco de Gokstad em 1880, né? Então, muito tempo depois. E aqui em cima, numa espécie de promontório, tem monumentos megalíticos, né? Que ligam, então, a essa questão do paganismo. E o grupo, um deles está portando elmo com asas, né, porta-lanças, um deles também possui uma pele de lobo, né, então essa identidade com o passado pagão, né, esses guerreiros de Odin, né, os Berserk e outros que têm essa conexão com o paganismo. Né, então a figura do nórdico, a figura do viking, nesse caso, ela está muito ligada ainda à questão do paganismo no referencial dos artistas. Ok. Aqui, seguindo ainda o mesmo referencial do Nuno, um outro artista sueco, o Hugo Hamilton, ele vai, em 1830, fazer uma litografia da visita do deus Odin na Suécia, né? E o deus Odin encontrando um rei, o rei Gylfi. Né? Esse aqui seria, então, o rei Gylfi e o Odin. O que acontece? O séquito que segue o deus Odin, né? Ele é representado por vários guerreiros que trazem esse referencial dos Berserker, né? Ao mesmo tempo em que são representações mais nórdicas, né, muitos deles estão com túnica, né, tipo de elmo, já apresentam uma caracterização mais nórdica em relação ao modelo mais antigo, também, ao mesmo tempo, são representações grosseiras, né, são pessoas que aparecem também, no caso dessa figura aqui do Berserk, aparece com peles grosseiras, com uma grande clava, né, pele do animal, né, pele de lobo, já apresenta, então, esse modelo do pagão, mas um pagão ainda um pagão bárbaro também. Né? Então, esse elemento mais grosseiro, mais bestial, vai acompanhar também a caracterização do pagão como um todo. Né? E, no caso, o nórdico aqui é definido por essa posição a um modelo mais civilizado. Né? Aparece aqui do outro lado do séquito do rei, aparece um sujeito com um gorro frígio, né? Esses elementos, o bastão,
né? Então, é um modelo mais civilizacional, né, contraposto a esse modelo do bárbaro, que é mais selvagem, né, que é o modelo do pagão, então, barbárico, digamos assim. Ok. Já em 1840, nós temos uma imagem muito interessante aqui, o do Knud Baade, é um artista norueguês. Ele vai criar a primeira obra de arte, né? No caso aqui é um desenho, tá? É a primeira obra na arte ocidental que vai objetivamente em seu título ter o termo viking, né? Em 1840, então, aparece a primeira obra da arte ocidental utilizando a expressão, o termo viking, né? Ela é muito interessante por causa disso. Só que o modelo de viking que o Baade vai representar aqui não é necessariamente o mesmo modelo seguido do viking que a gente viu até agora, principalmente na poesia, né? Não é aquele viking heróico, aquele viking viril, predador, saindo aos mares, né? Conquistando. O Baade até vai ter pinturas a óleo que vão ter essa temática, principalmente inspirada nas sagas, né? O nórdico no cimo de uma grande montanha, empunhando uma lança, né? Olhando para o céu, então aquela imagem viril, aquela imagem heróica. O Baade até vai produzir obras nesse sentido, mas aqui, né, é muito interessante que nós vemos uma pessoa de idade, né, com ares cansados, né, o machado apoiado sobre os ombros, né? É uma figura melancólica, a roupa ela está muito batida, né? Ele usa um capuz, né? É um senhor de idade, né? Possui longas barbas, usando um capuz, então ela é uma imagem um pouco distante daquela visão mais estereotipada do viking. Aqui, no caso, ele vai fazer esse tipo de representação porque ele se inspirou em um poema de outro sueco que trata do lamento, o lamento do último viking, né? Então, é um tipo de poesia que foi produzida por alguns poetas escandinavos no período, mostrando essa questão mais melancólica do fim do paganismo, né? O paganismo ele é elogiado nesse sentido, né? Ele é uma era, um período que é considerado ideal, que ele teria, digamos assim, um momento que recorda tempos grandiosos, né? O paganismo aqui, para o Baade, né, ele é uma época muito interessante, mas é que ela se perde com a vinda do cristianismo. Então, essa melancolia que o viking está representado aqui, representa, então, o fim desse período glorioso que foi o paganismo, né? Então, visualmente, não é aquilo que a gente espera de um viking, né? Dentro desses referenciais mais estereotipados do período. Mas, ao mesmo tempo, ele encarna esse referencial do viking sendo um pagão idealizado. Então, o pagão ele é uma figura positiva, ele é um nórdico antigo que precisa ser recuperado, né? Esse período precisa ser recuperado pela arte porque ele foi importante. E essa questão melancólica também, ela está ligada ao próprio romantismo, né? O romantismo desse período, ele se liga a essa questão de você sentir fascinação por coisas decadentes, por coisas que não existem mais, que foram perdidas, né? Então, esses elementos melancólicos, a melancolia de um tempo perdido, a nostalgia de um tempo perdido, de um tempo que não existe mais, ou de uma época que não existe mais, é um traço muito comum no próprio romantismo. Ok? Aqui nós vemos realmente todo o fulgor do estereótipo do viking em sua plenitude. O viking
como herói, o viking como desbravador, o viking como o descobridor de novas terras, o viking como um ser alegre, como pessoas irreverentes, a reverência nórdica, né, que já está lá no Eyer, que vai, inclusive, ser resgatada depois pelo cinema, né, norte-americano, nos anos 20, aqui ela está em sua plenitude. Né? É uma pintura a óleo, né, do Emanuel Leutze, é um pintor teuto-americano, né, que em 1845 ele vai pintar essa tela na Alemanha, mas ela vai ser exposta pela primeira vez nos Estados Unidos e vai ficar lá nos Estados Unidos, está até hoje. Não, desculpe, ela foi exposta nos Estados Unidos durante a época, depois ela retornou para a Europa. Desculpe. Ela vai enfatizar a descoberta da América pelos vikings. Antes de 1845, né, já havia poetas norte-americanos, escritores norte-americanos que estavam escrevendo sobre narrativas sobre a vinda dos nórdicos na América. Havia também estudiosos escandinavos que já pleiteavam, né, estudando sagas e outros elementos, essa possibilidade de os nórdicos, durante a Idade Média, terem chegado na América do Norte. E é claro que, principalmente, os intelectuais da Nova Inglaterra, eles vão almejar a ideia, né, eles vão criar esse vínculo que a Vinland, né, a terra descrita que teria sido descoberta por Leif Erikson nas sagas islandesas, teria sido a Nova Inglaterra. Então, essa conexão dos Estados Unidos com o nórdico, ela começa a ser muito forte nesse período. E essa pintura do Leutze, ela vai de encontro a todas essas questões todas essas questões idealizadas. Só que, ao mesmo tempo, o Leutze coloca todos esses elementos, então, estereotipados do viking. Né? O viking conquistador, o viking heróico, né? O viking desbravador, e isso, claro, de uma forma alegórica, né? Isso aqui acaba sendo uma espécie de alegoria, né? Mas todos os elementos aqui estão presentes. E percebam que a figura do nórdico aqui está muito enfatizada no elmo com asas, né? O papel de liderança desse personagem aqui que está saindo da embarcação. Né? Então, essa irreverência também dele e de seus companheiros é algo que vai acompanhar muito, principalmente a maneira com que os norte-americanos vão representar o nórdico. Em várias imagens no final do século XIX, chegando até o cinema. Né? Então, é um modelo que vai se tornar constante por parte dos norte-americanos. Ok? Em paralelo a essa questão da criação da imagem no nórdico, nós temos também a popularização da mitologia nórdica. Então, há um momento que existem algumas questões de convergência da maneira com que se representam os mitos nórdicos com a representação do nórdico antigo. Isso aqui é uma pintura no Museu Neue, em Berlim, tá? Que é composto de uma série de pinturas murais dos mitos nórdicos. Em particular, há uma que representa valquírias de um lado e o deus Tyr. Ok? A do deus Tyr é muito interessante porque ele é representado com um elmo com chifres. Né? Essa imagem é de 1850, 1851, aproximadamente. Né? Ela representa, então, o deus com cota de malha e, portanto, esse elmo com chifres. Né? Da onde que vem essa representação do elmo com chifre? Né? Popularmente, os acadêmicos
na grande quantidade de estudos que foi feito sobre esse tema, sempre colocam a questão que o elmo de chifres teria sido criado durante as óperas wagnerianas na década de 1870. O problema é que isso já surge bem antes das óperas wagnerianas, né? Os próprios germanos antigos, na arte alemã, eles já aparecem portando chifres desde o século XVIII. Né? O germano antigo, muitas vezes, ele foi caracterizado dessa maneira, especialmente sacerdotes, líderes, né, pessoas realizando rituais pagãos. Há essa representação, então, do elmo com chifres. No caso dos germanos antigos, representados desde o século XVIII, é muito mais uma aproximação com figuras bestiais, a figura do bárbaro, né? O bárbaro seria aquele ser que está mais em conexão com a natureza, né? E por isso mesmo ele apresentaria elementos mais bestiais, e o chifre seria uma questão mais animalesca, né? mais bestial nesse sentido. Aqui, o contexto é um pouco diferente. A estética do pintor alemão, ela vai reaproveitar esses outros artistas alemães representando os germânicos, mas, no caso, aqui, o contexto é a marcialidade, né? O deus da guerra, uma deidade da guerra, é identificada com o vigor, né? Os chifres enquanto um elemento de vigor, um elemento ligado a essa marcialidade. Tá? Então, é um referencial um pouco diferente. Então, eu particularmente acredito que seja uma das primeiras associações do chifre com a figura do nórdico. Apesar de não ser um nórdico, ser uma deidade, ela já aproxima, porque o viking é muito pensado enquanto um guerreiro, né? um ser da guerra, o nórdico das sagas, ele é muito enfatizado enquanto um combatente. Então, é uma chave de leitura que eu acho que deve ser levada em conta, né, de interpretação da imagem. Ok? E aí, na França, em 1851, vai surgir a primeira representação realmente de um viking com chifres. Um viking portando um elmo com chifres, né? Qual o contexto onde surge essa ilustração? É uma obra que foi publicada em 1851 em Paris, que ela vai ser uma espécie de um compêndio de mitologias do mundo, um compêndio ilustrado. Então, vai ter mitologia clássica, africana, asiática. Há várias formas de mitologia que estão representadas. Tá? E, particularmente, a área nórdica, né, a parte que é a seção que trata de mitos nórdicos, eles vão tratar de uma saga lendária, né, onde vai aparecer um personagem que é um dos heróis nórdicos mais representados no século XIX, que é o Ragnar Lothbrok, né, famoso atualmente pela série Vikings, né, mas ele é muito retratado pelos artistas, e aqui, no caso, o artista francês, ele vai dar uma interpretação toda sua, mas, ao mesmo tempo, segue esse padrão estereotipado do nórdico que vinha sendo construído até esse período. Ok? O Henri Emy é o artista, então ele vai criar essa representação, ele vai pegar uma cena, né, do conto islandês Os Filhos de Ragnar, onde o Ragnar vai salvar uma personagem de um dragão, tá? E ele é representado, então, como um herói. Aqui, no caso, é o herói nórdico que está sendo representado. Tá? É o herói nórdico que está sendo recuperado dentro dessa grande sistematização mitológica.
né? Ele possui peles, né? Ele é uma mistura, na verdade, dos elementos mais cavalheirescos, né? O tipo de escudo, o tipo da lança, segue um modelo dentro daqueles estereótipos e referenciais da cavalaria medieval, mas, ao mesmo tempo, ele possui peles, ele possui essa indumentária que gera uma noção de mais ligada à barbárie, e o elmo com chifres. Tá? Então, essa é a primeira representação de um viking com chifres dentro da arte ocidental. Tá? Aqui, o Henri Emy, ele vai, então, preponderar esses aspectos de barbárie mesmo. É um bárbaro herói, enfrentando uma fera. Tá? Então, isso é um elemento importante a ser considerado. Ok. Por favor, o próximo. Ok. Aqui o que nós temos? Na mesma obra, 8 páginas depois, o Henri Emy vai fazer uma representação de ogros. O que seriam ogros? Esses bárbaros que assolaram a Europa, né, os hunos e várias populações germânicas antigas, né, ele vai caracterizar aqui como ogro. É uma fusão entre folclore e história, no caso, essa figura do ogro. E é interessante que os 3 possuem elementos estereotipados em suas cabeças, né? Elmos e cocares com asas e com chifres. Né? Então, essa noção de uma barbárie, né, ela acompanha essa caracterização ou com asas ou com chifres. No caso do Ragnar Lothbrok, né, nós temos um herói, é o bárbaro herói. É o bárbaro pensado de forma positiva, né? O estereótipo, ele sempre tem essa dicotomia, né? O estereótipo histórico. Ou ele é pensado positivamente, ou ele é pensado negativamente. No caso, Ragnar Lothbrok, do mesmo livro, ele é pensado positivamente, porque ele é o herói que salva, né? Ele tem atitudes cavaleirescas. Aqui é o bárbaro pensado negativamente, é o bárbaro que destrói, é o bárbaro que causa medo, é o bárbaro que inflige danos. Tá? Então, é o estereótipo negativo. Tá? Então, o viking ele tem que ser pensado na arte, na literatura e na história também, né? Porque também tem essa questão de ele ser incluído iconograficamente em obras de história, seja de popularização ou obras mais acadêmicas. Ele também tem que ser enquadrado nesses 2 níveis do estereótipo. O viking ele foi representado estereotipadamente de forma positiva e foi representado estereotipadamente de forma negativa. São os 2 elementos que vão ser encontrados na arte. Quando que um e outro vai ser utilizado? Depende do país. Né? Então, a França, muitas vezes, vai pensar a figura do viking, mas aqui especificamente a figura do normando, né? De forma negativa, porque muitos escritores e artistas de Paris veem a invasão normanda como algo ruim. Né? Então, é o bárbaro invadindo Paris, é o bárbaro invadindo a França, ele é o bárbaro em vias negativas. Já o bárbaro positivo vai ser pensado pelos alemães, pelos ingleses e pelos escandinavos de maneira geral. Né? É o bárbaro, é o estereótipo positivo, né? É a figura do herói, principalmente do herói nacional. Então, cada país vai remanejar, vai ressignificar o estereótipo conforme os seus contextos nacionalistas e históricos específicos. Ok. Na década de 1870, o elmo com chifres ele passa a ser um pouco mais popular. Tá? Ele passa a ser um pouco mais exposto por causa das óperas wagnerianas. Mas a gente tem que ter, nós temos que ter sempre o referencial de que o elmo com chifre não foi uma coisa tão popular no século XIX quanto no XX. Né?
o século XX ele conheceu muito mais divulgação. E é uma coisa interessante que eu tenho observado, né, nas minhas pesquisas, que o elmo com chifre praticamente não foi representado na arte escandinava. É uma coisa muito interessante. Os artistas escandinavos, em pinturas a óleo, em ilustrações, eles quase não representaram elmo com chifres. É uma coisa muito interessante, né? Eles vão representar de forma um pouco mais tímida o elmo com asas, mas não com chifres. Quem vai popularizar o elmo com chifres, então, são as óperas wagnerianas, a Alemanha, a partir de 1870. Né? Nós temos, daqui a pouco eu vou mostrar numa tela, né, os ingleses, no final do século XIX. Quem vai comprar, literalmente, quem vai comprar essa ideia do elmo com chifres são os norte-americanos no início do XX, por influência inglesa. E isso vai se disseminar em revistas, em histórias de quadrinhos, em semanários, em romance, ilustrações de romance nos Estados Unidos, até que chega a primeira produção cinematográfica, já nos anos 1920, que vai popularizar de vez o elmo com chifre nos Estados Unidos. Vai ser uma tradição iconográfica muito forte nos Estados Unidos, e Hollywood vai comprar essa ideia, e até hoje nós vemos algumas produções mais recentes ainda utilizando o referencial com chifres. E, por sua vez, por que o cinema escandinavo praticamente nunca teve elmo com chifres em representações de vikings? Desde suas origens, porque eles vão seguir essa tradição iconográfica de artistas escandinavos desde o século XIX de não representar elmo com chifres. Né? Então, uma coisa dá consequência à outra. Né? O cinema ele vai se reutilizar e ele vai se enquadrar em outras tradições mais antigas. Né? O cinema ele não inventa nada, ele só reutiliza. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque consegue enquadrar os modelos do século XX e XXI. Né? Tudo isso se encontra no século XIX. Né? Há algumas coisas que precisam ser mais estudadas, ser mais conhecidas, mas, pelo que eu pude avaliar até o momento, esse é o quadro geral, né, de influências da arte do século XIX até o cinema. Ok. A primeira pintura a óleo da história da arte que representa elmos com chifres. É um autor britânico, né, o Frank Dixie, de 1893, é um autor pré-rafaelita, né? Então, que ele vai fazer essa obra maravilhosa, né? É uma obra muito dramática, ela tem uma força estética, ela é muito, 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 muito poderosa, né? Ela tem um uso de cores muito, muito bem feito, né? O destaque para a pira funerária, e ela destaca muito essa questão do poder barbárico, né? Há vários nórdicos que estão com o dorso desnudo, né? Eles vão ser modelo para que depois os norte-americanos vão fazer em termos de fantasia, de ilustração, principalmente o Frank Frazetta, Boris Vallejo, né, a partir da década de 1970, principalmente na representação do Conan o Bárbaro. Né? Então, todos esses elementos de uma fantasia barbárica que vai ter o quadrinho, a literatura e depois o cinema norte-americano, ele, como eu falei, eles são muito devedores da arte britânica. Né? Então, essa tela ela é muito importante para se conhecer o que depois vai ser entendido nos Estados Unidos como o poder barbárico, né? Essa noção do bárbaro, do passado, muito mais ligada a uma fantasia histórica do que a história propriamente dita. Então, vários desses guerreiros possuem elmos com chifres, né? Então, destacando, então, essa força, esse vigor do guerreiro antigo.
né? E, claro, e aqui também temos uma série de outros estereótipos, né? Quem conhece mais, um pouco mais sobre Escandinávia sabe que essa questão da pira funerária, né? Num barquinho sendo lançado com fogo no mar, também é uma visão estereotipada, mas, na verdade, a única referência que nós temos disso é no mito do deus Baldur, né? Ele é colocado numa pira funerária e colocado no mar. Só que isso é a Eda, são as Edas, né? É material com carga mitológica, é material mitológico. Né? Isso não existe nas sagas, isso, claro, não existe referências históricas. Né? Então, o que acontece? Os artistas eles vão buscar nos relatos da mitologia elementos para se criar um referencial do passado. E aí, o Dixie acaba criando popularizando um outro grande estereótipo sobre os vikings, que é a pira do líder sendo colocado num barco em chamas. Né? Isso vai ser muito icônico também no cinema, todo mundo conhece o final, né, do filme lá do Tony Curtis com o Vikings, os Conquistadores, né, com o Kirk Douglas, em 1958, o desfecho, que é um dos grandes também popularizadores do cinema dessa imagem, e mais recentemente na série Vikings com o Funeral da Lagertha, que repete literalmente esse estereótipo. Né? Então, o Dixie aqui é o grande popularizador. Né? Nós temos vários outros estereótipos que existem, né? São dezenas de estereótipos que são criados, principalmente com esses elementos da cultura material nórdica, né? Que não teria tempo de analisá-los todos, né? Mas essa pintura do Dixie, então, ela é emblemática, porque no final do século XIX ele está apontando vários elementos que vão se tornar também canônicos lá no século XX. Né? Ok. Aqui uma ilustração de um outro artista britânico, né, o Carl Hagg, que ela foi feita para uma obra de história da Inglaterra. E aqui é um ponto também fundamental. O que nós vimos até agora foram ilustrações em obras de divulgação, de popularização de mitologia. Vimos pinturas a óleo, né, que são feitas para venda, depois são expostas, né, em museus, em galerias de arte. No século XX, no início do século XX, é um momento que a cultura visual estereotipada dos nórdicos ela adentra a história pública. Isso é uma questão muito importante que praticamente ninguém pesquisou ainda, né? Eu quero ver se eu pesquiso isso no futuro. É um momento que obras de história começam a utilizar imagens estereotipadas de vikings. Isso nunca tinha acontecido até então. Né? E isso ainda não foi sistematizado, né? E essas ilustrações também começam a entrar obras de história nos Estados Unidos, né? De história geral, história da América, né? Então, isso é algo que ainda não foi trabalhado, pesquisado pelos historiadores, mas isso é muito importante, né? Porque são obras de histórias que vão dar autoridade para essas imagens estereotipadas, coisa que não tinha acontecido até então. No século XIX, o estereótipo ele está apenas na arte visual, né? Está apenas na cultura visual, mas agora ele adentra a história pública. Né? Outra questão também que precisa ser investigada eu acredito que, nesse momento, os estereótipos também entram em manuais de ensino, em livros de história, mas realmente não existe pesquisa nesse sentido, e eu também não tive tempo de pesquisar esse departamento, né? Mas aqui no Brasil eu encontrei um livro de história do 5º ano do Fundamental de 2003, né? Publicado em São Paulo, com uma imagem estereotipada de vikings. Né? Então, eu acredito que esse seja um outro terreno propício para investigações, né? É o adentramento dos estereótipos sobre vikings na história pública, né? Nas suas várias
nuances e facetas. É um material também extremamente interessante para pesquisas futuras, porque ele confere autoridade, né, uma autoridade acadêmica, uma legitimação acadêmica para os estereótipos, né? Então, é uma forma que os estereótipos acabam tendo de se popularizar e se firmarem de maneira mais efetiva nas sociedades contemporâneas. Ok. E aqui é muito interessante, o Conan Doyle, né, que foi o criador do Sherlock Holmes, ele fez um conto curto, né, uma história curta, narrando as aventuras de saxões piratas na Britânia romana. E esse conto, no mesmo ano que o Doyle criou, em 1910, ele foi publicado em Nova York e ele recebeu uma ilustração que se tornou muito difundida e muito influente. Né? E essa ilustração não reflete o conteúdo do conto, que, na verdade, ela é uma ilustração de vikings. Né? Vikings. Só que não são qualquer vikings, né? É muito interessante que, na verdade, são vikings com traços asiáticos, orientalizados. Aqui nós temos um outro estereótipo que está se cruzando com o viking, que é o estereótipo sobre os asiáticos. Se torna muito comum na ficção, no início do século XX, nos Estados Unidos, de representar o asiático como vilão, né? A figura do outro perigosa. A gente tem que lembrar que na década de 1920, com o Flash Gordon, né, os quadrinhos, quem é o vilão? O Ming. Né? E ele tem um visual muito parecido, com longos bigodes, né, aquela cara dele, de mauzão. Né? Então, o asiático ele começa também a ser popularizado como a figura do outro perigosa, né? O elemento de alteridade, maléfico. Então, aqui, na verdade, a imagem do Viking está se cruzando com outros estereótipos. Né? Esse encontro com os estereótipos ele é muito comum na cultura de massa, cultura mediática, então, a partir do século XX. Ok? Bom, então, como conclusão dessa pesquisa, o que nós podemos refletir sobre os vikings, né, sobre a construção do conceito do viking no século XIX, é como elementos do passado, como a história, ela pode servir para usos ideológicos no contexto onde o artista está inserido. Né? Então, isso é muito importante de ser pensado. E vários historiadores e pesquisadores, então, mostram que, mais do que ser um erro, isso é uma deformação, é uma simplificação do passado. Né? E essa distorção do passado, ela nos diz muito sobre como nós nos relacionamos com o passado, né? Como que nossa sociedade ela mantém esses vínculos ideológicos, idealizados, sociais, esses referenciais políticos sobre o passado. Né? Então, refletir sobre os estereótipos acaba sendo também uma reflexão sobre o nosso próprio tempo, sobre a nossa própria época, os nossos valores. Né? Então, como nós nos relacionamos com a Idade Média, o que nós pensamos sobre a Idade Média. Né? Então, os vikings, nesse sentido, enquanto construção estereotipada do século XIX, eles nos dizem muito sobre o que nós pensamos sobre o nórdico e, ao mesmo tempo, o que nós pensamos sobre a nossa própria sociedade. Muito obrigado. Professor Johnny, muito obrigado pela sua comunicação. Eu estou junto com o Pablo aqui reunindo algumas perguntas. Você está me ouvindo bem? Estou, ok. Estou aqui junto com o Pablo reunindo algumas perguntas feitas desde o começo da sua comunicação. Tem uma variedade razoável de perguntas, de diferentes interesses, né? Então, tentei catalogá-las aqui. O senhor prefere que eu faça uma de cada vez ou divida em pedaços, assim, trechos? Não, você pode ir colocando e eu comento rapidamente, eu acho que fica mais fácil.
Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Então, eu vou começar com... Tiveram algumas perguntas antes de o senhor falar sobre a questão do chapéu de chifres, as influências, a origem. O senhor já comentou, então eu acho que essas perguntas já foram sanadas. Laís Andrade fez uma pergunta sobre se a representação do viking bárbaro e selvagem teria sofrido influência do cristianismo. O senhor pode dar 2 centavos sobre isso? Aí depende de que cristianismo que está sendo falado, né? Porque, veja, se você for pensar a figura do nórdico nas sagas, é claro que nós, dependendo da saga, né? Você sabe muito bem, né, André? Você trabalha com isso, mas dependendo da saga, vai ter uma filtragem cristã maior ou menor, né? Isso também se dá do mesmo modo nos mitos, né? Você vai pegar, por exemplo, uma poesia édica, vai ter um tipo de filtragem. Agora, os Norris Sturluson, é claro que vai ter uma filtragem muito maior, né? A literatura, as fontes medievais, elas possuem essas características. A figura do pagão, de uma determinada prática pagã, numa saga mais antiga, ela tem um contexto. Agora, numa saga muito mais tardia, ela já vai ter já carregada de outras questões, né? Os Berserker, em sagas mais antigas, eles têm um tipo de caráter, né? Um tipo de comportamento que é muito mais ligado àquela figura do rei, né? De proteção. Agora, nas sagas tardias, ele já se torna uma figura, uma espécie de herói do paganismo em contraposição ao missionário, né? Então, nas próprias fontes medievais, nós já percebemos interferências diferentes, mas depende muito da fonte, né? Então, é a mesma coisa essa questão do cristianismo. Que cristianismo que nós estamos falando? Se é nas fontes medievais, sim, existe, mas vai depender do contexto de cada fonte. Agora, o século XIX também vai ter filtragens do cristianismo, né? Porque esses autores, principalmente os artistas, os escritores, é óbvio que eles são cristãos. Eles são cristãos, eles estão pensando o cristianismo em conexão com suas ideias nacionais, né? Então, é o que se chama hoje em dia de nacionalismo cristão nos países escandinavos. Tudo isso é muito forte. O Luno, quando ele coloca as suas pinturas históricas da história da religião na Dinamarca, é óbvio que o referencial que ele vai ter para se pensar as religiosidades não cristãs é o cristianismo. Isso é muito óbvio. Agora, há alguns autores, né, que eles têm, digamos assim, uma aproximação muito maior com o paganismo, né? Eles veem o paganismo de um modo muito mais positivo e um pouco menos cristão. Isso também existe no século XIX, né? Então, o que vai ditar essa influência do cristianismo ou não é a fonte, né? Não dá para também generalizar muito, né? Então, é claro que o cristianismo participa de tudo isso, mas tudo depende da fonte que se está sendo estudada. Nós não podemos cair também em alguns engodos, né? Por exemplo, que são muito comuns na internet, né? Isso já faz mais de 20 anos que eu leio na internet, né? Por exemplo, que a origem do elmo com chifre foi porque os vikings, quando invadiam o mosteiro, daí os cronistas cristãos vão representá-los como arautos do demônio e vão chifrar eles, né? Porque vão associar eles com o demônio, né? Então, isso na verdade, uma popularização mais recente, que não tem respaldo histórico, né? Então, é perigoso cair nessas armadilhas, mas é claro que existe um referencial de filtragem do cristianismo, é claro. É inegável que existe, né? São fontes produzidas durante o cristianismo, no caso das fontes medievais, e os autores, os artistas, eles vão dar continuidade a tudo isso, né? Por exemplo, eu mencionei a figura de rituais, a representação dos germanos antigos, né, no seu cotidiano, por parte de artistas alemães do século XVIII e início do século XX. O referencial cristão é muito grande, né? Porque eles vão ser representados como bárbaros, como bestas, com rituais bizarros, com rituais caricaturais,
né? Com rituais assim que lembram figuras realmente de bárbaros, né? A figura da barbárie. É claro que a filtragem cristã, nesse caso, dos artistas enquanto cristãos, vai ser muito forte, né? Vai ser muito forte. Agora, já em outros, a coisa já é um pouco mais leve, né? Por exemplo, os autores noruegueses e suecos, quando representam elementos da religiosidade, né, eles são um pouco mais tênues, né, nessa representação. Então, a influência do cristianismo ela existe, tanto em fonte medieval quanto em fontes do 19, mas vai depender muito também de cada caso, né, nessa configuração do bárbaro. Tá, muito obrigado. Professor Feldman quer fazer uma pergunta? O senhor está mutado, professor. Eu queria fazer uma pergunta, mas ela foge um pouco do eixo que ele abordou. Eu acho que o romantismo tem muita relação com as ideias do racismo do século XIX. Claro que isso aí já saiu totalmente do eixo, né? E que tem, inclusive, o romantismo tem influência, tanto que o Wagner era usado pelos nazistas, né? O Wagner seria uma vertente musical, né, do romantismo. Os escritos do romantismo inspiram o nacionalismo do século XIX, não só o nórdico, mas também o francês, o inglês. Aquele livro do Poliakov, Mito Ariano, né? Ele estuda cada caso, né? E ele não estuda os nórdicos, porque os estudos nórdicos não eram desenvolvidos nessa época ainda. Mas a gente vê esse eixo. Você teria algo para mim, que é um tema que me interessa, né? De fato, é um tema que me interessa. Você teria algo para me contar sobre isso, sobre esse link e tal? Porque, você tem estudos profundíssimos, né? Eu não sei se eu saí demais do tema. Eu acho que eu saí, mas... Eu acho assim, não é que não tem a ver, Feldman. Eu acho que são fronteiras ainda a serem exploradas no caso nórdico e escandinavo. Ainda existem poucos estudos sobre a recepção nórdica no século XIX. Mesmo os europeus, eles estudam muito pouco. E realmente essa questão racial ela é mais estudada no caso alemão, né? Especificamente, como você falou, Wagner. Mas ela pode ser aplicada a outros artistas, outros referenciais, pensando os nórdicos, né? Por exemplo, a questão, como eu falei, dos franceses, né? Dos próprios escandinavos, há material para isso. Eu acho que é pertinente porque o romantismo, pelo seu vínculo com o nacionalismo, ele também se vincula a outra categoria muito importante no século XIX, que é o imperialismo. Então, no caso, principalmente da Inglaterra, que é uma grande potência imperialista, ela vai pensar muito essas categorias históricas enquanto um reflexo próprio, né? Há vários escandinavistas ingleses que pensam, né, que a Inglaterra vitoriana parte da grande vikingmania inglesa do período pode ser explicada por uma autoidentidade do inglês enquanto imperialista, desbravando, descobrindo, conquistando, projetando isso nos nórdicos. Né? E a tela do Dixie está aí para mostrar isso. Né? Os ingleses realmente eles são apaixonados pelos vikings no período vitoriano porque eles, enquanto ingleses, se identificam com os vikings como se eles fossem os vikings daquela época. E a ideia racial aí entra no sentido de uma identidade do próprio inglês em relação a outros países, a outros continentes. Então, o racismo aqui, no caso dos autores românticos, ele entra como elemento de autoridade também, como você se espelhar e você se diferenciar. E isso é uma categoria que pode ser trabalhada também com os vikings nesse sentido. Só que ela precisa ser mais explorada, né? Tem autores alemães, por exemplo, o Lick, ele vai fazer uma série de publicações do século XIX
que ele pensa os vikings de maneira barbárica, mais positiva, né, conquistando e depredando populações mediterrâneas. Então, bota fogo lá, né, eles atacando em coisas do Mediterrâneo, e eles abduzindo mulheres mediterrâneas, é um tema que ele vai fazer em várias telas. Né? Então, eu particularmente acho que ele está colocando o passado, mas numa linguagem contemporânea. É o alemão se contrapondo aos outros países da Europa. Né? Então, só que ele pensa isso dentro de temas históricos. Né? Então, isso são categorias que precisam ser pesquisadas mais. Né? Então, realmente aquela coisa do branco europeu, né, alemão ou escandinavo, sendo melhor que os outros, conquistando, pilhando, abduzindo. Essas categorias já existem no século XIX, mas não é só na música, não, está nas artes visuais. Só que as artes visuais elas ainda não foram muito pesquisadas, né? Não é um material muito pesquisado nesse sentido, mas já aponta para isso. A gente acha que está vendo um quadro de vikings saqueando o Mediterrâneo, mas isso é apenas um olhar mais objetivo. Né? Se a gente for em níveis mais profundos, esse tipo de leitura pode ser feita também. Né? E não deixa de ser ideias também racistas, né? Com certeza, né? Satisfeito. Deixa os outros perguntarem um pouco. Professor, nós temos, mais ou menos, eu acho que até mais do que 10 perguntas, só que não vou fazer as 10, vou tentar, só para te informar, para tentar ser sucinto nas respostas. São perguntas... eu não posso... Não, eu sei. Eu já vou avisar para o senhor tentar ser sucinto, que as perguntas algumas não são tão complexas. Nós temos uma pergunta aqui do Gabriel, que ele pergunta que se eu pode, rapidamente, sabemos que é uma questão complexa, explicar as possíveis origens do termo viking. Ele perguntou se tem alguma coisa a ver com a Vinlândia. O senhor pode explicar essa polêmica sobre a origem do termo? Existem várias teorias para a origem do termo, né? Algumas... Vinlândia não tem nada a ver, né? Não existe relação com Vinlândia. Né? Vinlândia é um termo que vai aparecer nas sagas, né? Ele não é um termo encontrado em inscrições rúnicas, né? Então, a literatura rúnica, vamos dizer assim, o termo Vinland não existe. Né? Ele é um termo que surge nas sagas, que são mais tardias. Né? O viking que aparece nas inscrições rúnicas, possivelmente ele pode ter ou uma origem etimológica ligada à Baía de Vik, né? Ou então alguns estudos apontam uma origem germânica mais antiga, inclusive frísia, que está ligada ao ato de remar, né? Você estar remando, né? Remadores. Atualmente é uma das teorias que eu acho mais interessante, porque o ato de você sair em pirataria, né, pressupõe o uso de remos, esse tipo de específico de prática náutica. Agora, isso não era exclusividade dos nórdicos durante a Escandinávia da Era Viking, na Escandinávia da Era Viking. Isso já era praticado por outras populações germânicas mais antigas, por exemplo, como os saxões na Inglaterra. Né? Então, o ato de você sair, né, em pirataria não foi uma invenção da Era Viking, né? Ela já existia muito mais precocemente. E vários estudos nesse sentido etimológicos apontam que a origem, na verdade, do termo viking é frísio. Tá? Ele é muito mais recuado e ele está ligado, então, a essa habilidade prática de remar, que realmente você tinha que ser muito forte, porque ficar remando, né, o dia inteiro, vai vários dias, semana, realmente uma coisa muito difícil. Eu vou tentar sair um pouco da questão acadêmica e, se o senhor não conhecer sobre essa pergunta, eu dou uma introdução anterior. Yasmin Prata Vilar Marcelino, ela agradeceu pela sua exposição e perguntou qual a opinião do senhor sobre a imagem do Thor no jogo God of War Ragnarok. O senhor tem alguma informação sobre essa polêmica recentemente, num dos jogos? Olha... O senhor ficou sabendo dessa polêmica? Sim, fiquei, conheço. Veja, assim, eu vou dar duas respostas.
como historiador, cada época produz imagens sobre a mitologia diferente da outra. Então, quem conhece a recepção dos mitos nórdicos na arte, vê que são imagens... uma é o Thor pelado, que é um modelo mais classicista, você tem um modelo mais nórdico, baseado na cultura material, que já começa no século XIX, a própria Martin Escrivinha, né, de 1875, com um cinturão com suástica, ele loiro, sem barba, modelo dentro do que o Feldman estava falando, é um modelo bem racial, né, bem racista até, né, em contraposição ele matando os gigantes escuros, né, então aquela coisa do loiro e raças, ou europeus ou não europeus, que são escuros, né? Então é uma ideia racista. O mito nórdico na arte também tem isso. Cada época vai ter valores diferentes, né? É difícil você dizer, dentro do ponto da teoria da recepção, de que existe uma imagem verdadeira. Cada época produz as suas imagens de mito, né? Então, como acadêmico, eu não vejo problema dentro dessa polêmica. É natural que vão surgir novas representações sobre o deus Thor, diferentes. Agora, a minha opinião pessoal é uma outra coisa, né? Eu achei horrível. Eu achei horrível. É uma polêmica recente que teve dentro do universo dos jogos, que apresentaram uma franquia nova que vai lançar do God of War, a franquia de jogos de PlayStation, se eu me recordo bem, apresentou a imagem de Thor como um homem relativamente gordo, com sobrepeso, descamisado, dele possui, eu acho que um feiticeiro na lateral do tronco tatuada, uma barba com duas trancinhas. Como o professor já falou, não precisamos entrar muito nisso, o professor já explicou muito bem, são apropriações de diferentes momentos, diferentes contextos utilizados pela produção do jogo. Então, professor, continuando para... Nosso tempo está no final, tentarei escolher uma pergunta aqui. Então, alguma evidência... Essa pergunta é do Eduardo Campos Madureira de Pinho. Boa tarde, professor. Há alguma evidência material que valide uma origem da mitologia nórdica nas vivências reais dos ancestrais dos próprios vikings, transformadas em lendas pela literatura? Basicamente, os mitos se baseiam na realidade? Algo do tipo. É um debate historiográfico, adiantando para a pergunta, mas o professor já vai tentar resumir. É a visão evemerista, né? O próprio Snorri Sturluson, no seu prefácio, conecta os deuses com a Ásia, né? Então, é uma ideia que já vem desde a Idade Média, e o debate prossegue. Pesquisadores mais recentes tentaram encontrar na Ásia traços de um dia histórico, né? Não conseguiram. Enfim, existe toda essa polêmica, né? Eu, particularmente, eu não vejo com muito sucesso uma perspectiva evemerista. Eu acho que existem questões sociais, né? As sagas, os mitos, elas refletem padrões, normas, condutas, ideologias sociais, muitas vezes do momento contemporâneo, né? Essas influências sociais, elas são observáveis. Agora, a realidade social, aí um personagem, uma pessoa, uma figura histórica X determinada influenciou na criação de tal Deus ou não, aí eu já acho muito mais complicado, porque não há como nós verificarmos isso historicamente, é muito difícil. Nem arqueologia, nem história conseguem chegar a esse patamar de verificação, né? Então, ideias evemeristas, eu acho que atualmente elas têm pouco sucesso na academia. E agora uma última pergunta, que está programada para encerrar às 13h45 a palestra. Deixa eu localizar novamente a pergunta, que achei interessante para o senhor. Sobre a questão... Não estou localizando o número das perguntas, mas basicamente a pergunta é sobre o que a cultura material tem para falar sobre as tradições musicais, artísticas, existe algum instrumento musical localizado? Qual era a música dos vikings? O que eles produziam musicalmente? Existe algum achado? Existe alguma coisa? Existem muitos instrumentos musicais encontrados na era viking, inclusive bem antes da era viking, né?
Bom, se bem que essa coisa de início e final da Era Viking também é uma coisa que vem sendo polemizado, né? 792, enfim, bem antes de 750 já há instrumentos musicais, né? Espécie de harpas sendo encontradas na área da Escandinávia. Assim, há elementos materiais para a reconstituição de vários instrumentos musicais da Era Viking. O etnomusicólogo da Era Viking é um pesquisador que realmente já existem vários pesquisadores dessa área pela Europa, fazendo reconstituições de música. Claro que não sobrevive partituras, né? Você tem que estudar as anotações musicais após a cristianização, que existem muitos registros para poder chegar a possibilidades de reconstituições de música da Era Viking. Então, existem pesquisas nesse sentido, mas a cultura material, as reconstituições, elas são bem avançadas, né? Hoje em dia, tem muita gente que trabalha com reconstituição de instrumentos musicais e se dedica a reconstituir músicas também, né? A partir dos instrumentos, né? Flautas, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, isso existe bastante. É relativamente fácil de encontrar em sites mais especializados, mesmo em língua inglesa, você consegue encontrar muito material sobre isso. Inclusive no blog do Neve tem um dos últimos postagens sobre música da Era Nórdica, com várias referências, bibliografia para maiores aprofundamentos. Ok, nosso tempo já está se encerrando, né? O tempo que o Pablo nos deu. O senhor gostaria de dar uns últimos recados, convites, antes de eu convidar o Pablo para, se quiser encerrar? Bom, eu reforçando o convite que você havia feito, né? Nós vamos ter o 9º colóquio de estudos vikings escandinavos, né? Promoção do Neve, de 6 a 8 de outubro, né? É um evento digital, tem site, tem a programação, está todo mundo lá, né? O André também está em várias atividades, então convido a todos, né? Agradeço muito o espaço, né? Agradeço imensamente ao professor Sérgio, né? Pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, o Pablo pelo apoio logístico, o André também pela gentileza da apresentação e também pelo apoio logístico. Então, foi uma grande satisfação, né? Estar aqui participando do evento. E, sinceramente, eu espero também que as outras atividades sejam também muito proveitosas, tenham muito êxito, enfim, agradeço e desejo um excelente evento para todos. Pablo? Obrigado, André. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Deu para perceber que foi bastante contagiante. Não sou eu quem estou falando, mas os próprios ouvintes que ficaram dialogando o tempo todo durante o chat. É uma coisa rara de se ver, principalmente na modalidade online. Então, novamente, obrigado em nome de todo o grupo do Letames por ter aceito o convite. Professor Feldman? Muito obrigado, Johnny. Você sabe que eu aprecio demais teu trabalho, sou seu amigo em primeiro lugar e admirador em segundo lugar, porque você realmente é um cara que pega bem nas coisas, vai fundo, vai denso, e foi uma palestra. Essa coisa do romantismo é todo um tema, né? Porque nós temos os nossos cavaleiros medievais, né? O Birajara, Guarani, né? O Zé da Alencar, mas nós temos os nossos. Mas não dá para estudar a Idade Média do Brasil. Na verdade, seria uma grande criatividade falar disso. Mas foi muito, muito legal. Obrigado, Johnny. Um grande abraço para a tua família linda, teus filhotes, tua esposa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa tarde e um ótimo evento para todos. Aí, às 17 nós voltamos com a outra mesa, mas será tudo enviado por e-mail aos ouvintes. Certo. Rony, é com você agora.